Agora, aqui na nossa programação, nós vamos entrevistar o presidente estadual do PCdoB em Alagoas. A gente vai falar um pouco sobre esse momento político, os espaços ocupados pela esquerda em Alagoas e no Brasil e como é que a gente vê também, como é que o presidente vê essa ascensão da direita de uma maneira geral, né, com a representatividade hoje muito acirrada, de certa forma, né? A gente vai entender um pouco mais sobre esse debate político, ideológico, também com o Naldo Freitas, presidente estadual do PCdoB em Alagoas. Naldo, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua presença. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço vocês, agradeço o convite do Felipe, Abdias, né? Agradeço, né, pelo espaço e quero desde já também me somar, né, às lamentações, porque o trabalho que vocês vêm fazendo aqui ao longo desses anos é espetacular, do ponto de vista do debate público, né, da discussão de ideias, de tratar temas relevantes, né? Não só para Maceió, para Alagoas, mas para todo o Brasil. Então, todos nós ouvintes, né, ficamos tristes também com essa fase, né? É verdade. Mas esperamos que continuamos ouvindo vocês em outros espaços também. Exatamente, certamente isso vai acontecer. Bom, Naldo, obrigado pelas palavras em primeiro lugar. A gente vê que de uns tempos para cá, sobretudo com um nome específico que é o Bolsonaro, a direita ganhou outras conotações no Brasil inteiro. Nós víamos antes, e eu falo sempre isso, uma disputa de esquerda e direita, que sempre tiveram como protagonistas PT e PSDB. Aí vale lembrar Fernando Henrique Cardoso, vale lembrar o José Serra, mais recentemente... O Alckmin mesmo também. O próprio Alckmin. Mais recentemente a gente teve a disputa da Dilma com Aécio Neves. E eram disputas que, embora muito ferrenhas, disputas acirradas, elas eram travadas muito num campo de ideias, de projetos de Brasil. Agora a gente vê um outro modelo de esquerda com o Bolsonaro que é mais aquilo que a gente chama de extrema, né? Que vai mais para um campo que ultrapassa os projetos e ideias. E com isso, partidos de esquerda passaram a ter, de certa forma, menos protagonismo. E aí eu estou esticando um pouco a pergunta para contextualizar. Porque esse protagonismo se dá com também um novo modelo de ferramenta que a gente tem que não tinha no passado, que são as redes sociais. E aliado a isso, uma série de fenômenos que só a ciência política pode nos fazer entender num estudo mais aprofundado. Então a pergunta é, com esse fenômeno da direita bolsonarista, a esquerda perdeu mais espaço? Partidos como o PSOL, o PCdoB, que é o seu partido, perderam mais protagonismo ou não? Ou você vê de outra maneira? Felipe, eu acho que tem várias dimensões. A primeira é que nós precisamos, na minha opinião, entender o fenômeno do bolsonarismo no contexto em que surge não só o Bolsonaro, mas que surge, de um modo geral, essas forças de extrema-direita, fascistas, na história, que está muito atrelado à desesperança do nosso povo. Está muito atrelado a momentos de crise, de falta de perspectiva e de esperança. Quando a gente tem até uma professora que lançou um livro recente, a Matei, que ela faz uma relação entre as políticas de austeridade que foram implementadas na Itália no início do século XX e a ascensão do fascismo italiano. E quando você vai olhar o momento que a gente está vivendo, desde a crise de 2008 do capitalismo, as políticas que se seguiram na Europa de austeridade, né? E aqui no Brasil, especialmente a partir do golpe de 2016, foi destruir o governo Dilma, e que a gente tem uma sequência de políticas também de austeridade, né, de redução de direitos dos trabalhadores, de crise econômica, você joga a população num cenário de desesperança, de falta de perspectiva e abre espaço para o surgimento não só do fascismo, mas de expressões muitas vezes toscas, como é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Isso é uma dimensão. A outra, como você bem colocou, nos tempos atuais, né, nesse contexto da dinâmica das redes sociais, né, do papel que esses instrumentos, né, tecnológicos jogam também no debate político, que permitem fazer com que mentiras, né, as tais fake news se propaguem, né, mas se nós formos olhar lá atrás, a ascensão do fascismo e do nazismo também está muito atrelada à propagação de mentiras, né, a velha máxima, né, que se tornou, né, de que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Então, eu acho que não há muita diferença nesse sentido. Agora, é evidente, nós estamos num momento de crise e desesperança, que em 2022 inicia uma fase importante, fundamental, que foi com a vitória do Lula
né, nas eleições. Do ponto de vista que você pergunta do papel do PCdoB, né, e de outros partidos de esquerda, eu acho, né, que especialmente no momento de ascensão que você tem da extrema-direita, historicamente são essas forças que enfrentam de forma frontal essas forças conservadoras, né? Então, do ponto de vista do PCdoB e de demais organizações, eu acredito que são as organizações que vão ter não só o desafio que tem, né, mas tem capacidade de enfrentar essas forças políticas de frente. Então, eu não acredito que há um cenário de perda de espaço. Pelo contrário, há uma necessidade histórica para que essas organizações enfrentem com muita firmeza, com muita capacidade, né, forças de extrema-direita, conservadoras, e resgata a esperança para o nosso povo, que eu acredito que é o que o governo do presidente Lula tem feito, e nós precisamos aprofundar esse processo. Bom, e quanto a esse espaço no mundo digital, que a direita tem crescido bastante, tem atuado, né, vídeos têm viralizado de políticos de direita e acaba tendo uma adesão popular muito grande, e a gente não vê esse movimento por parte de políticos da esquerda que tem ali utilizado meios mais tradicionais. Há algum tipo de movimentação nos bastidores para que partidos de esquerda, políticos de esquerda no geral, comecem a adotar também essa maneira de fazer política mais atrelado agora ao século XXI? Felipe, é assim. Eu acho que a esquerda, de um modo geral, ela tem sido forçada a aprender com essas experiências, e você tem casos também no campo da esquerda, né, eu diria de sucesso, digamos assim, que conseguem utilizar bem as redes. A própria Erika Hilton talvez também, a né? regra. Oi? A própria Erika Hilton, né? A própria Erika demonstrou que é possível também, né, furar a bolha, né? Mas veja, isso eu acho que vai além da forma, porque o que é que ocorre? Antigamente, o modelo meio tradicional do próprio Partido Comunista era o quê? Era o jornal. A gente montava redações, criava um jornal e difundia a nossa opinião. Então, você ia lá, a militância distribuía o jornal, né, em pontos estratégicos e tal, isso alimentava a militância. Hoje, nós estamos lidando o seguinte: você tem as plataformas em que você entra nelas para poder difundir as suas opiniões. Essas plataformas, elas não são neutras, certo? Então, não só a dinâmica do algoritmo, como ela é feito, né, que é feito para estimular um certo perfil, né, uma certa forma de propagação de ideias, digamos assim, mas, de um ponto de vista mais geral, nós temos que ter muita clareza de que essas plataformas, elas não são plataformas públicas, elas são plataformas de grandes empresas privadas que possuem lado político, né? O próprio X e o papel do Elon Musk, né, que você entra hoje, né, na plataforma dele, é nitidamente uma plataforma do Elon Musk. Você entra, você tem que ver o Elon Musk, você vê a propagação de perfis, né, conservadores e vários perfis mais à esquerda, progressistas, inclusive saindo porque relatam que não conseguem mais entregar conteúdo. Então, não é um problema só de se adequar a essas plataformas, na minha opinião. É também um problema que nós precisamos entender que essas plataformas, elas têm dono e têm lado. Então, independente do interesse de militantes da esquerda de querer crescer dentro desse campo digital, ainda assim teria a barreira do algoritmo, que é de empresas de pessoas conservadoras, digamos. Perfeito. E eu não digo isso para justificar um acomodamento ou que nós tenhamos que sair dessas redes. Não, nós precisamos travar o debate nas redes também, né? E precisamos modernizar a forma de fazer. Isso é um desafio que está colocado, que eu acho que, evidentemente, nem toda a esquerda assimilou bem ainda, mas que está em processo, né? Agora, nós precisamos também refletir, e aí, para além de esquerda, para uma questão do ponto de vista nacional, né? De que nós temos uma dinâmica hoje na nossa sociedade em que a nossa interação social ela ganhou uma nova dimensão a partir das redes sociais, e nós utilizamos redes que não são nacionais, né? Que não são domínio público, nós não temos nenhum tipo de controle sobre elas. Você vê a luta, inclusive, que o STF teve que travar para garantir um mínimo, né, que essas redes cumprissem as exigências mínimas da legislação brasileira. Então, esse é um debate que eu acho, do ponto de vista, não imediato necessariamente, mas é um debate nacional que nós precisamos fazer, que outros países fizeram, do ponto de vista de ter as suas próprias redes. Não que o Instagram não seja legal, né? que o TikTok não seja legal, que a gente não deva utilizar, mas nós precisamos, enquanto nação, de um modo geral, fazer essa discussão também, porque
essas redes, de um modo geral, elas funcionam, não é aleatoriamente, né? Você tem, inclusive, um conjunto de discussões recentes que falam e colocam, né, como nós temos desenvolvido um trabalho produtivo para essas empresas ao utilizar as redes, porque nós acabamos exercendo o trabalho, porque estamos criando conteúdo. Vejam aqui todo o esforço que vocês fazem para criar um conteúdo, naturalmente utilizamos esses espaços, né? Mas não, influências, enfim, no dia a dia as pessoas desenvolvem, né? Tiram fotos, criam legendas, textos e tal, tem todo um trabalho para elaborar conteúdo. E essas empresas, elas vivem de quê? O que é que dá lucro para essas empresas? O que dá lucro é a nossa presença nelas, gerando dados e informações que elas vendem em termos de leilão para poder fazer anúncios e propaganda. Então, de uma certa forma, elas só geram lucro porque nós estamos lá exercendo um trabalho que permite com que elas vendam as nossas informações. Então, essa é uma questão que tem, evidentemente, o lado político, da luta de ideias na sociedade, né, da necessidade de regulação e de controle, não do ponto de vista da censura, mas do ponto de vista de você ter regras claras nas redes e você garantir, inclusive, o interesse nacional. Porque essa é uma dimensão que, inclusive, nós, de um modo geral, não nos damos conta, mas nós estamos gerando lucro e muita riqueza para alguns. E esse lucro e essa muita riqueza não fica no Brasil. Essa discussão, inclusive, sobre a produção de conteúdo para as redes é um debate também que vem sendo feito no que diz respeito ao jornalismo, né? Porque muitas empresas jornalísticas, por uma, digamos assim, tem um efeito cascata que levou todo mundo para essas redes, porque é inevitável estar lá agora, qualquer profissional, não só jornalista. Se não tiver, não é visto. Se não tiver, não é visto, mas aí o jornalismo, como você bem disse, que tem profissionais que precisam ser remunerados para produzir conteúdo, entregam para as redes e não tem nenhuma contrapartida. Exato. Esse debate vem sendo travado internacionalmente, inclusive. É um dos pontos também que está na regulação das mídias que está tramitando no Congresso. Exatamente. Né? A remuneração que as redes deveriam dar nos anúncios que são feitos, né, mediante conteúdos produzidos por outros profissionais que não ganham absolutamente nada com isso. Bom, falando de democracia, como é que estão as articulações, Naldo, para a criação de um ato em comemoração, né, aos 40 anos da democracia no Brasil? Lembrando que é um evento organizado pela vice-governadoria e o PCdoB está participando da construção desse ato. Como é que ele vai ser feito? Perfeito. Primeiro, saudar, inclusive, essa iniciativa do nosso vice-governador, Ronaldo Lessa. Teve, inicialmente, inclusive, a partir de uma sugestão do Regis, do Solidariedade, o Ronaldo iniciou uma série de diálogos, de articulações, né? Já ocorreram 2 reuniões envolvendo um amplo espectro de partidos, né? De modo geral, forças políticas, né? Não de esquerda apenas, forças políticas compromisso democrático, né? Que participaram desse processo de redemocratização, que para nós é fundamental, porque esse ano nós temos um calendário, digamos assim, de fatos, né, que são muito importantes, né? Agora, em maio, por exemplo, foi a conquista da legalidade, né? Para o PCdoB isso é muito caro, porque boa parte da história do PCdoB o partido atuou na ilegalidade, né? Tem uma convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Então, você tem uma série de fatos, né, que remontam a esse período da redemocratização e que a ideia é que a gente celebre, comemore e aproveite, né, para fazer um debate atual também ao longo desse ano. Hoje está mais ou menos em que papel, né, em que patamar. Tem uma comissão menor, que formamos na última reunião, para organizar, já agora em maio, a primeira atividade, né, que será provavelmente um debate, um seminário, né, trazendo alguns deputados constituintes, fazendo algumas discussões sobre esse período, né? Mas a ideia é que a gente, ao longo do ano, desenvolva outras ações também a partir dessa articulação, não só entre partidos, mas entre organizações também da sociedade civil, que tem esse compromisso, enfim, esse interesse da gente debater e lembrar os 40 anos da redemocratização. Bom, Felipe, Mariana Tenório de França está participando conosco e colocou aqui um viva a democracia brasileira. E viva mesmo, né, Felipe? Viva. Bom, Naldo, os trabalhadores da atualidade têm adquirido uma característica muito diferente de 20 anos atrás, que tem esse perfil mais empreendedor. E alguns políticos de direita apontam que o governo Lula, atual governo federal, não consegue dialogar com essa classe trabalhadora e mantém uma comunicação um pouco mais antiga de comunicação com trabalhadores de movimentos sindicais, enfim. Queria entender qual a sua visão desse ponto e como você avalia o governo federal nesse momento, se
tem algum tipo de problema que faz com que o governo federal não consiga se comunicar de uma maneira muito clara com a sociedade de hoje? Felipe, eu acho, veja, né, primeiro a gente acaba tendo no debate do empreendedorismo uma questão que, de um modo geral, às vezes a esquerda não lida bem, é verdade. Né? Porque o que é que ocorre? Nós defendemos a perspectiva de direitos para os trabalhadores. Né? O modelo ideal que nós queremos é que o trabalhador tenha a carteira assinada, tenha os seus direitos garantidos. Só que nós estamos num momento, que não é de agora, evidente, né, em que nós temos um alto desemprego ainda, embora a redução, né, que ocorreu no governo Lula, mas você tem um nível de informalidade muito alto na nossa economia, que é característico do nosso ainda subdesenvolvimento. E num cenário em que você não tem emprego formal, né, a mulher, o homem, ele vai desenvolver formas alternativas de garantir uma renda. Né? Então, essa é uma necessidade da nossa população. Né? A questão, na nossa opinião, é que a gente tem que, inclusive, tratar isso menos do ponto de vista de romantizar, muitas vezes, uma condição de trabalho precário. A ideia do empreendedorismo, ela não pode encobrir, né, as condições de trabalho, muitas vezes precárias, de superexploração, né, dessas pessoas e de garantia, muitas vezes, de uma renda que não é suficiente para uma qualidade de vida mínima. Então, desse ponto de vista, nós temos que lutar por direitos e por empregos de qualidade para essas pessoas. Agora, nós temos que reconhecer que as pessoas têm essa necessidade e a esquerda não é aquela que quer que as pessoas fiquem na miséria, fiquem na pobreza, que é o discurso que se utiliza, né? Como se a esquerda fosse contra o empreendedorismo e tudo. Pelo contrário, né? Se você for olhar o período mais recente, nós tivemos, né, melhores condições de vida, de acesso à renda, inclusive em que as pessoas melhor conseguiram empreender, foi justamente no período dos governos do presidente Lula. Então, eu acho que a gente precisa acertar mais nesse sentido e ter políticas mais efetivas que permitam não a romantização da precarização do trabalho, mas permitam que as pessoas tenham condições de empreender com garantia de direitos. Um grande exemplo disso foi o microempreendedor individual, que a gente se acostumou tanto já com o MEI, né, que a gente esquece às vezes que essa é uma conquista dos governos, né, de frente progressista nesse país, dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então, esse é um instrumento efetivo, a simplificação do Simples que ocorreu, uma série de medidas que permitiram com que as pessoas empreendessem, né, continuem empreendendo, mas também tenham garantias de direitos, também consigam contribuir com a Previdência Social, né, também consigam sofrer um acidente, ter uma cobertura da Seguridade Social. Então, acho que a gente precisa acertar mais, sim, no diálogo, para não só garantir que as pessoas consigam empreender, mas bem, empreender com condições de viver bem, condições de extrair uma renda que seja suficiente para que elas tenham uma qualidade de vida. E isso se complementa, evidentemente, também com a necessidade dos serviços públicos, nós fortalecermos para que nós tenhamos não só a educação, a saúde pública, que a gente tenha qualidade nos serviços que são entregues à população. Bom, a gente está com o tempo até um pouquinho curto, embora gostaríamos de abordar tantas outras questões, mas não deixamos... É um tema tão amplo, né? É, bem amplo. Nós não podemos deixar de falar, claro, das eleições que se avizinham. 2026 é logo ali, né, Naldo? E tem tudo para ser uma das mais disputadas eleições, principalmente no que diz respeito ao Executivo Estadual. Há aí uma especulação que poderá ou não se confirmar, mas os dois campos que podem... que devem disputar essa eleição, o MDB e seu grupo político, fala-se que o ministro Renan Filho pode vir a disputar o governo do estado novamente contra, possivelmente, o atual prefeito de Maceió, JHC. Tem o Luciano Barbosa, prefeito de Arapiraca, nesse radar também, apoiando um dos dois ou também sendo candidato, fala-se até nessa possibilidade. Como é que o PCdoB está se preparando para esse pleito? Pretende lançar candidatos em chapas para federal, para estadual, para o Senado? No governo vai ter alguma articulação também? Como é que está a expectativa? Maravilha. Veja, a eleição, de certa forma, nos últimos pleitos, a eleição nacional ela impacta muito também na dinâmica local, né? E nós temos um grande desafio em 2026, que é justamente impedir que a extrema-direita volte ao governo do país e garantir a reeleição do presidente Lula. Você, Felipe, até colocou na pergunta anterior, né, o governo tem acertado, eu acredito, muito, né? Naturalmente, nem tudo, como se diz, são flores, né? O governo que nós elegemos em 2022 do presidente Lula foi um governo de frente ampla, né, para derrotar justamente o bolsonarismo. Então, você congrega um conjunto de forças políticas da sociedade amplo,
mas, de um modo geral, o governo ele tem tido bons resultados, né, boas políticas, retomou o que dava certo, enfim. Então, o nosso desafio maior em 2026 é garantir com que esse projeto ele tenha continuidade, né, garantir que a gente avance. Isso impacta, evidentemente, a eleição em Alagoas também, né, a disputa nacional. Nós fomos olhar todos os últimos pleitos, né, o campo nacional, que dá sustentação a essas forças também, o campo estadual, que dá sustentação a essas forças nacionais, ele tem procurado estar unido aqui em Alagoas. O PCdoB, ele, desde 2014, né, nós formamos uma frente política, na verdade já em 2010, mas foi a frente que elegeu o governador, o ministro Renan Filho, né, em 2014. O PCdoB, inclusive, participa do governo desde então, né, na sucessão do Renan Filho, né, com a eleição do governador Paulo Dantas. Nós fazemos uma avaliação de que essa experiência tem sido fundamental para Alagoas, porque garantiu a modernização do Estado, garantiu o fortalecimento dos serviços públicos. É um governo que tem um foco muito claro no combate, na redução das desigualdades sociais em Alagoas, você conciliar o desenvolvimento econômico, necessário crescimento econômico com a redução da pobreza, da miséria em Alagoas. Esse é o norte, e é isso que unifica uma frente, né, mais ampla em Alagoas. Nós acreditamos que essa frente ela tem todas as condições de sair vitoriosa na eleição do ano que vem, também para o governo, para o Senado, e trabalhamos pela unidade dessas forças. Então, o PCdoB muito provavelmente vai estar nessa chapa, encabeçada talvez pelo ministro Renan Filho. Eu acredito que sim, o Renan Filho sendo candidato, eu acredito que é um ótimo nome, inclusive, para Alagoas, né? Demonstrou já nos seus 2 primeiros governos. Mas eu acho que as construções elas ainda estão em curso. A grande questão, do ponto de vista tática nossa, é garantir a unidade dessas forças políticas. A gente não pode, em um momento como esse, da importância estratégica que terá as eleições de 2026, dispersar forças. Acredito que nós temos que fortalecer a unidade dessas forças políticas. O PCdoB, naturalmente, terá seus candidatos também, principalmente a disputa proporcional ao parlamento, para apresentar nossas ideias, nossas propostas, nossa opinião, mas trabalhando, que é uma característica do partido, que é a característica de defender de que nós precisamos de união de forças políticas, né, em torno de projetos, em torno de um programa unitário também, né, um programa mínimo. E esse programa mínimo para Alagoas, ele é um programa que passa, né, pelo fortalecimento dos serviços públicos, pela redução das desigualdades e pela garantia de uma política econômica que permita o desenvolvimento social e econômico do estado de Alagoas. Bom, Naldo, recentemente a Câmara Municipal de Maceió aprovou uma lei que, em homenagem, na verdade, às vítimas do comunismo, e queria entender o que é que você, como presidente do PCdoB aqui de Alagoas, entendeu com essa decisão da Câmara, se vai recorrer de alguma maneira e se de fato há vítimas do comunismo aqui no nosso estado. Primeiro, nós já recorremos, tá? A Federação Brasil da Esperança, que é formada pelo PCdoB, o PV e o PT, nós ingressamos com uma ação de inconstitucionalidade, né, no TJ dessa lei. A gente já vinha acompanhando, né, desde antes, a discussão dentro da Câmara de Vereadores. O partido tentou uma movimentação ou outra para que ela não fosse aprovada, mas o fato é que ela foi, né. Queria inclusive destacar a vereadora Teca Nelma, né, e na época o vereador também, Dr. Valmir, que votaram contra esse absurdo. Foram os únicos 2 vereadores que votaram, né, contra essa lei. Ela é uma lei da legislatura passada, né, e que, ao não ser sancionada, ficou para essa legislatura, né, e assim foi. Nós entramos com essa ação. Eu acho que ela reflete, primeiro, né, uma tentativa, né, de alguns, né, de na verdade, né, de tentar, na ausência de propostas, né, de debate sobre os reais problemas da cidade, tentar fazer, como se diz, performar, né, para a sua rede social, tentar criar discurso e tal, para um espectro da sociedade mais conservador que caiu, né, nesse discurso, né, de combate, enfim, demonização do comunismo, né? Eu acho que tem esse objetivo imediato. O outro é evidente, é reforçar, né, a satanização, demonização dos comunistas. Veja, tem nada disso de vítimas, né? Se a gente for olhar, de um modo geral, primeiro no Brasil não. Os comunistas, de modo geral, eles foram mortos, atacados e perseguidos. O partido completou essa semana 103 anos de existência. O Partido Comunista foi fundado em 1922, mas a maior parte dessa história ela é toda na clandestinidade, na perseguição, com a direção do partido sendo presa, assassinada. Então, de um modo geral,
no Brasil se as vítimas são os comunistas, né? E quando você vai olhar do plano, que é o que a lei procura colocar, né, do ponto de vista da história mundial, o que ocorre é que os regimes, de um modo geral, todos tiveram vítimas em alguma medida, né? Todos em alguma medida. Se você for olhar a história não só dos estados, mas a história da Igreja Católica, né? A história da colonização, do período colonial, a própria formação do capitalismo, como se deu, você tem processos de conflitos que geram mortos, né? O livro negro que é utilizado do comunismo, que é utilizado para basear esse projeto de lei, para vocês terem uma ideia, ele coloca na conta dos mortos os russos, enfim, os soviéticos de um modo geral, que morreram na luta da Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Então, são pessoas que a União Soviética perdeu, se estima em cerca de 20 milhões de pessoas, né, que morreram na Segunda Guerra Mundial lutando contra o nazismo. Então, e derrotou o nazismo. O número já é... O número é muito inflado, quando você vai olhar. Porque você está contando quem morreu lutando contra o nazismo, você está contando tudo. Então, é uma propaganda, é uma forma de você criar um discurso para atacar uma corrente política, histórica da sociedade e que muitas vezes se procura, inclusive, fazer uma associação com essas ideologias nefastas que acreditávamos que tinham sido varrida para o lixo da história, como o nazismo e o fascismo. A corrente comunista, os comunistas, nós defendemos uma sociedade de iguais, uma sociedade sem divisão de classes, em que as pessoas são o que são, né, têm as condições de se expressar na sociedade, independente de onde nasceu, de sua fé, de sua cor, independente de qualquer característica. Nós defendemos uma sociedade de união. O que essas forças defendem é a segregação, né, é o racismo. São forças que se baseiam nisso, em propagar o ódio na sociedade para poder criar condições de ter uma base de sustentação dentro da sociedade. Nós defendemos o inverso. Nós defendemos uma política de união, de solidariedade, né? Então, procura-se, pelo que significa de perigo, né, das ideias do comunismo, digamos assim, quando a gente conversa e explica um pouco o que é o comunismo, que baseia, as pessoas, de modo geral, têm uma reação de dizer o seguinte: poxa, mas então eu sou comunista também. Então, justamente pelo que significa o que é ser comunista, é que se faz uma campanha tão forte, tão profunda de tentar atacar, de tentar descredibilizar, de tentar demonizar os comunistas, entendeu? Então, o sentido é esse, Felipe. Agora, ela é uma lei totalmente constitucional, a Câmara Municipal acaba a aprovar essa lei fazendo com que o poder público, né, seja obrigado a gastar recursos públicos para promover campanhas, né, de difamação de uma corrente política, né? Para você ter uma ideia, é importante lembrar, os comunistas ajudaram a construir a Constituição brasileira. Os comunistas ajudaram a construir tanto a Constituição, né, 45, pós o Estado Novo, quanto a Constituição de 88, participaram da Assembleia Nacional Constituinte. Aqui em Alagoas, inclusive, nós tivemos o Eduardo Bonfim, que foi deputado federal constituinte pelo PCdoB, né, que nos deixou recentemente em 2023, e que, assim como outros membros do partido, participaram da Assembleia Nacional Constituinte, e os comunistas são signatários da nossa Carta Magna, da Constituição brasileira. Então, o que a Câmara Municipal fez foi fazer com que o poder público gaste recursos públicos para fazer campanha contra uma corrente, inclusive, que é signatária da Constituição brasileira, da nossa Carta Magna. Então, é totalmente constitucional esse projeto. Só para finalizar rapidinho, nosso tempo já esgotou. O TJ deu alguma resposta? Está em análise ainda. Nós estamos acompanhando, mas está em análise ainda a petição que foi apresentada. Naldo Freitas, presidente estadual do PCdoB. Muito obrigado, Naldo, pela sua entrevista, e a gente espera que a gente possa viver numa sociedade onde, embora ideologicamente as pessoas possam divergir, mas os direitos básicos e fundamentais, os direitos humanos possam ser preservados independente de lado, né? Porque esse enfrentamento, a gente falou durante essa semana sobre a ditadura militar, né, que foi um período nefasto. A gente está, inclusive, nem tocamos no assunto, mas nós estamos vivenciando, neste ano de 2025, um julgamento do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, onde pensou-se, muita gente, 570 pessoas, disse um dos ministros que está julgando o caso, 570 pessoas assumiram que estavam lá em busca de uma ditadura militar. E a ditadura é justamente a
a falta total de acesso a direitos básicos como o direito à fala, à liberdade. Pedindo algo que os impediriam de estar ali pedindo algo. Não faz sentido nenhum. Então, assim, a gente deseja, claro, que independente de ideologia política, as pessoas possam ter razoabilidade, né, e não possam defender campos extremos que só segregam e separam. Obrigado, Naldo. Muito obrigado para vocês. Queria só rapidamente, sei que o tempo estourou, mas fazer esse registro. Se nós formos olhar, todos os golpes que nós tivemos, eles foram precedidos de tentativas de golpe. Por isso a necessidade e a importância de nós sermos muito firmes enquanto nação, nesse momento, com essa tentativa que ocorreu em 2023, para que a gente possa fortalecer a nossa democracia. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço e desejo muito sucesso para vocês nos novos caminhos que eu sei que virão. É isso aí. Naldo Freitas, presidente estadual do PCdoB. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Abdias. Não vou me alongar porque o tempo já está estourado, mas eu queria deixar registrado aqui meu pesar pelo fim do programa, pela pausa do programa Antena Amanhã, e falar, né, que minha primeira experiência no vídeo com jornalismo, e muito gratificante trabalhar ao seu lado. Você que, sem dúvida nenhuma, é o meu padrinho de jornalismo. Você sabe que você me ajudou muito no começo e sou muito grato por isso, e fico muito triste de não ter mais essa dinâmica aqui tão importante para o nosso dia a dia, de trazer os debates, as discussões que mais importam para quem nos acompanha. E melhor parar por aqui. Obrigado, meu amigo. Valeu, Felipe. Você é um cara... Uma vez o Felipe Eu não vou falar o palavrão, mas você é um cara show. Felipe uma vez estava num congresso junto e falou: eu queria trabalhar com jornalismo político, e por meio disso a gente abriu as portas para um talento, porque não adianta nada a pessoa ter o espaço, Felipe, e não dar conta do recado, e não gostar do que faz, e não estudar, e não se desenvolver. E você é, sem dúvida, hoje, não dito por mim, mas por muitos, um dos promissores jornalistas políticos de Alagoas. E a gente vai se encontrar sempre, né? Vai mudar só a dinâmica, o formato, mas a gente vai estar sempre junto. O estado é pequeno, Maceió é menor ainda. Maceió é um ovo. E a gente vai se encontrar com certeza, meu amigo. Valeu por essas parcerias e até a próxima. Muito obrigado, Abdias. Espero trabalhar com você novamente. Um prazer imenso estar do seu lado, viu? É isso aí. Você é um cara incrível. Rapaz, é recíproco. Valeu, Felipe.